Olá a todos, vamos então para a nossa quarta aula do curso que tem o nome de Como Ouvir Música, né? Nas aulas anteriores eu falei sobre elementos constitutivos da música. Na primeira aula eu falei sobre timbre, na segunda aula eu falei sobre ritmo. Falei um pouco, é lógico que esses assuntos aí a gente pode falar muito mais, né? A gente pode, imagina, são assuntos intermináveis, mas a gente vai tentar focar um pouquinho cada aula em um aspecto deles, porque logo mais, provavelmente nas próximas aulas, a gente já vai pegar peças como exemplo e primeiro ter assim uma execução da peça de alguma forma e aí depois comentar aquela obra, comentar traços da biografia daquele compositor, relacionar com aquela obra, enfim, a gente vai focar mais nas peças. Mas antes, para poder falar das peças, a gente tem que falar dos elementos musicais, porque alguns termos têm que ser conhecidos de todos, conhecidos, pelo menos timbre, ritmo, essa aula sobre melodia. E talvez nas próximas aulas a gente fale um pouquinho sobre harmonia. A harmonia é um assunto um pouco mais complexo, mas enfim, a gente vai mostrar também alguma coisa de harmonia. E essa aula é sobre melodia, né? Então, melodia é uma coisa muito estranha de se falar assim de maneira isolada, né? Porque para a maior parte das pessoas, ou para muita gente pelo menos, quando você fala em música, você está falando já de melodia. É difícil distinguir o que é a música se não a melodia, né? A música são notas acontecendo no decorrer do tempo isso daí, e as pessoas que acham isso não estão muito erradas. Elas estão bem próximas da definição, uma definição genérica de melodia, que seria essa definição de notas acontecendo no decorrer do tempo, né? Mas olha só, então se música é melodia, se qualquer sequência de notas pequenas que eu tocar, por menor que seja a sequência, já é uma melodia, por que então a gente escuta às vezes algumas pessoas falarem que não gosto de tal música porque não é melódico? Ou, sei lá, bar não é melódico, ou música contemporânea não é melódica? Porque como é possível então escrever uma música que não seja melódica, né? Se toda música, se qualquer tentativa de colocar notas em sequência vão dar origem a uma melodia, se música é melodia, como então é possível uma música com a ausência dela, né? E não somente isso, mas uma música com a ausência dela, ela é necessariamente pior como música? O resultado é mal sucedido? Dizer que uma música não é melódica é porque a música é ruim, né? Então vamos entender isso aí primeiro para tentar definir um pouco o que é melodia, porque hoje em dia com todo o relativismo que a gente vê, o termo melodia, as pessoas geralmente costumam achar que o termo não tem um significado só, que ele não é um termo unívoco, que ele é relativo e que tudo pode ser melodia e depende do ouvinte e tal, não sei o que, tal. Então, mas não é assim. Olha só, a palavra melodia, que é uma palavra grega, ela é uma palavra que a tradução é exatamente canto ou cantando, vocal, coral, sempre relacionado, sempre relativo à voz, mais uma vez, né? Então a gente vai entender melodia, a gente vai sempre pensar